Deixa eu ver. Gravando, ok. Ok, deixa eu ver se eu ajeito aqui a tela. Pronto, eu acho que assim tá bom. Qualquer coisa eu adiciono, coloco ela no modo apresentação, né? Se der para fazer isso. Novamente, Selma e a comissão organizadora do Instituto Federal da Bahia e de Vitória da Conquista, eu agradeço, né, o convite que foi feito para fazer essa apresentação presencial, mas vou deixando bem claro que eu quero participar, tá, da próxima, não, não vai me eliminar por causa dessa apresentação virtual. É um grande prazer e a Vitória da Conquista, como você bem sabe, a minha segunda cidade, né? Passei um tempo aí, boa parte da minha família mora aí em Vitória da Conquista. É sempre um grande prazer passar por aí e visitar vocês, tá? Novamente agradecer toda a comissão, os professores, todos os professores que estão presentes, as pessoas que né, dedicaram esse tempo a essa apresentação, para essa apresentação. Eu vou mostrar para vocês, na minha apresentação, a ideia por trás, né, da descoberta de novas terras e o que levou, né, digamos assim, o comitê do Prêmio Nobel a dar, né, digamos, uma parte do Prêmio Nobel para essa área da astronomia. Tá? Novamente, eu atualmente estou como professor da UERN, aqui está as minhas informações. Novamente, muito obrigado. Eu vou começar a apresentação, então, por favor, se vocês tiverem algumas perguntas, vocês vão anotando aí, e eu vou ficar muito feliz em responder para vocês no final. Tá? Então, o esqueleto da minha apresentação é exatamente essa aí. A ideia central é os exoplanetas, ou seja, o que são eles e por que estudá-los. Né? A ideia sobre entender se vivemos ou não sozinhos no universo. Eu falo um pouco da história, bem breve, sobre a descoberta dos exoplanetas, como se formaram os planetas, como se formam, como detectá-los, o que descobrimos até hoje, e se já descobrimos ou não uma Terra para a raça humana, né? Tendo em vista que a gente está passando por um momento crítico no planeta Terra e a gente está começando a perceber que essas coisas podem acontecer de uma maneira mais frequente e a gente, em um certo tempo, a gente vai ter que pensar em ter uma nova casa. Bem, eu vou começar com a definição. Eu peço desculpas às pessoas que assistiram a apresentação ontem. Eu vou repetir alguns slides, exatamente porque é necessário para a gente fazer essa jornada, né, aí pelo universo. Então, eu quero que vocês viajem comigo, entrem nessa nave espacial e vamos explorar o universo e tentar entender sobre as descobertas que foram feitas nessa área que eu sou sujeito, né, suspeito para falar, mas que eu gosto tanto da física, que é a astrofísica, né? Então, o que são exoplanetas? Então, a maior parte de vocês provavelmente sabe, mas para algumas pessoas que não saibam ainda, exoplanetas significa dizer planetas que são descobertos fora do sistema solar. Então, por isso, exo, de fora, planetas. Mas aí, provavelmente, vocês devem estar se perguntando, mas o que são planetas? Né? Qual a definição de planeta? Né? Então, essa definição que eu fiquei de apresentar ontem para vocês, quem assistiu a minha palestra. Então, primeiro, que planetas são todos os corpos que apresentam as características exatamente iguais dos nossos planetas, mas que são localizados fora do sistema solar. E isso são exoplanetas. Mas o que são planetas? Né? Planetas foi definido em 2006 pela IAU, né, na nossa reunião de 2006 da IAU, que é a União Internacional dos Astrônomos, e a gente definiu lá nessa reunião que os planetas ele deve ter aí basicamente dois limites, um limite superior em massa e um limite inferior, né? Ou seja, tudo você, na maior parte das vezes em astronomia, você define isso em termos de massa. E qual seria esses limites? Inferior e superior. O limite superior é o que a gente chama o limite de
quando um objeto não chega a queimar, né, o deutério. Né? O deutério ele é queimado por objetos conhecidos como anãs brancas, que não são nem estrelas nem planetas. Então, onde é que estaria mais ou menos esse limite? Aí vocês estão vendo, mais ou menos, a parte... Deixa eu ver se eu consigo ver meu mouse. Eu vou ter que sair da apresentação, desculpa. Então, essa parte aqui, vocês estão vendo o Sol, né? Vocês estão vendo estrelas vermelhas, e depois esses objetos aqui, que são as anãs marrons, né? Até um certo ponto em massa, você tem anãs marrons. A partir de massas menores do que 13 massas de Júpiter, a gente começa a considerar planetas, tá? Mais ou menos isso aí na ordem de massa. Mas então, qual seria, né, o limite inferior? O limite inferior é que o objeto seja esférico e que ele seja o objeto dominante na sua órbita. Né? Aí, essa definição, não sei se vocês se lembram, foi exatamente a definição que causou, digamos assim, um rebaixamento de Plutão para anã marrom, ou desculpa, para planeta não. Né? O bichinho se sentiu rejeitado na época, todo mundo olhando para ele, né, bravo, e ele resolveu, né, moral da história, criar seu próprio sistema, né? E o sistema de Plutão, vocês sabem que por que Plutão foi rejeitado a planeta não? Veja, foi descoberto, né, a gente sabe que Caronte tem uma massa muito próxima de Plutão. E Caronte seria a lua de Plutão. E o centro de massa fica fora de Plutão, né? E por isso ele não é considerado como o planeta dominante de sua órbita. E exatamente na época, quando ele foi rebaixado a planeta não, né, foi descoberto outras luas, né, como as que vocês estão vendo aí, a Nix, a P4 e a Hidra. Tá? Então, por isso que vocês já sabem qual é a definição de planeta. Limite superior, né? 13 massas de Júpiter. Limite inferior, ele tem que ser esférico e tem que ser o objeto dominante da sua órbita. Mas para que estudar exoplanetas? Né? Qual é o interesse por trás, né, desses objetos? Então, eu coloco aqui algumas das questões que eu me faço, né? Mas, obviamente, que existe um leque de outras possibilidades. Eu, como pesquisador da área, a pergunta mais clássica, né, talvez a mais antiga da humanidade, é a pergunta se vivemos sozinhos no universo. Né? Eu acho que é uma pergunta filosófica, mas é uma pergunta que todo mundo quer saber e a gente não sabe ainda. Né? Então, é uma das coisas, das perguntas mais importantes dessa área. Como os planetas são formados? Existe uma lei universal para a formação de planetas? Como eles evoluem, né? Os sistemas planetários evoluem? Quais as estruturas dos planetas, rochosos, gasosos? Existe uma mistura disso? Qual a sua composição? E ontem eu falei exatamente sobre esse sexto ponto, qual a composição da sua atmosfera, que é exatamente a região do planeta que a gente busca por sinal de vida. Né? Então, essas coisas aí, obviamente, elas elencam uma série de questionamentos que a gente, como pesquisador, cientista, né, gostaria de responder. E, óbvio, né, nessa situação atual, a gente sabe que em um certo momento, futuro, a gente tem, sim, que fazer essa exploração espacial. Mas, né, a pergunta que eu quero fazer para vocês, e a gente vai tentar responder até o final, é o seguinte: será que estamos sozinhos no universo? Essa pergunta é uma pergunta, como eu falei para vocês, enigmática, e a gente precisa, de certa maneira, em um certo momento, responder. Né? Antes de fazer qualquer tipo de teoria da conspiração, né, sobre essa pergunta, e vocês acharem que, por exemplo, eu sou um dos extraterrestres, né, a gente vai ao que de fato os números, né, o que nos diz os números. Né? Existe uma equação, que é a equação de Dirac, de 1961, que relaciona mais ou menos o que a gente tem de conhecimento atualmente sobre a possibilidade de vida fora da Terra. E vida, quando eu estou colocando aqui, eu estou colocando vida inteligente, tá? Digamos, civilização.
né? Essa equação que vocês estão vendo aí, da esquerda para a direita, N seria o número, né, de civilizações da nossa galáxia, o R é o número de estrela em nossa galáxia, o FP é a fração de estrela adequada para planetas, o N é o número médio de planetas habitáveis, o FI, a fração em que a vida se desenvolve, o FL, desculpa, o FI, a fração de vida inteligente, o FC, a fração em que tenta se comunicar, e finalmente o L é a fração de vida da estrela, né, que dura a civilização, né? Então, todos esses números, pessoal, são multiplicações, e se a gente começar a fazer a medida, desde o R, para vocês terem uma ideia, o número de estrelas que a gente tem na nossa galáxia é cerca de 200 bilhões de estrelas. Então, é um número relativamente grande e, de fato, a gente precisa entender melhor. Eu vou passar só a questão dos limites superior e inferior para vocês, só para vocês terem uma ideia, começando com 200 bilhões aqui do número de estrelas. Quando você multiplica pela fração de estrela adequada, que é um número razoável aí que a gente coloca, fica de 1 vezes 10 elevado a 9, que é o limite inferior, a 6 vezes 10 elevado a 10, o limite superior. Multiplicando todos esses números com os valores que a gente acha adequado, eu chego na seguinte incógnita. A gente tem na nossa galáxia civilizações da ordem de 5 vezes 10 elevado a menos 7 a 750 mil civilizações. Isso, pessoal, dá 10 elevado a 7 com mais 5 ordens, 6 ordens de grandeza, 10 elevado a 13 ordem de grandeza. Essa é a ordem que eu digo para vocês que é a nossa ignorância com relação a esse número, né? Aí vocês falam, mas e daí? Como é que a gente, né? Veja, é mais fácil acertar na Mega Sena, né? É mais fácil acertar na Mega Sena do que você dizer o valor correto. Aí vocês, mas saiu recentemente um estudo onde fala que mais ou menos pode ter 13 civilizações inteligentes na nossa galáxia. 13 não, 36, desculpa, pessoal. 36. Aí está o artigo, foi um artigo publicado. Eu fiz até umas discussões online. E aí vocês se perguntam, mas por que, então, a probabilidade da gente entrar em contato com essa população, digamos assim, de civilizações, é complicada, é pequena? Né? Essa é a pergunta que fica. E a resposta, eu costumo falar diretamente com vocês nesse momento, mas, bem, basicamente, a resposta é devido à nossa recente, digamos assim, tecnologia, né? A nossa tecnologia com relação ao envio e recebimento de sinal é muito recente, a gente pode datar aí de mais ou menos 100 anos, né? E, obviamente, quando a gente manda um sinal, esse sinal ele vai com a velocidade da luz, certo? Então, por exemplo, para a gente se comunicar com um planeta aí fora, se a gente manda um sinal hoje e o planeta tiver a 100 anos-luz, o sinal só vai chegar lá daqui a 100 anos. Aí eu lembro para vocês que a estrela mais próxima de nós, que é Sirius, está 4 anos-luz. Então, qualquer oi que a gente der, né? Se eu mandar um oi, você vai responder só um oi, vai levar 8 anos. Então, existe essa impossibilidade, que inicialmente foi, né, tecnológica, e agora a gente sabe que é uma impossibilidade também física. A velocidade máxima que a gente consegue enviar um sinal é a velocidade da luz. Isso, o pessoal está falando de Alpha Centauri. De fato, desculpa, é Alpha Centauri que é o objeto mais próximo de nós. Sirius é o mais brilhante. Obrigado por ter colocado aí, gente. Então, um pouco de história, né? A história que a gente tem sobre a descoberta de planetas, ela remota à antiguidade, né? Aqui eu coloco só 3 pontos importantes dessa história, que é, por exemplo, quando no século ainda XVI, quando o Giordano Bruno ele coloca e defende o heliocentrismo, e então também defende a questão dos sistemas, outros sistemas como o nosso solar, né? Passaram-se anos e anos e séculos, e, obviamente, outros pesquisadores, inclusive o Isaac Newton, colocou isso no Principia,
Mas em 1952, o Otto Struve ele sugere sim a presença de grandes planetas próximos de suas estrelas hospedeiras e propõe uma maneira de detectá-los. Isso já em 1952, tá? E foi só em 1992, aí sim, a primeira descoberta, né? E a história se torna completamente diferente a partir desse momento, porque uma grande, digamos assim, um grande avanço foi dado nessa área da astronomia. Essa aí foi a primeira descoberta, né, que foi feita em 1992 pelo Boltzmann e Frail. E vocês estão vendo o sinal aqui à sua esquerda, que foi detectado, foi um artigo que saiu na Nature. E esse aqui seria a órbita dos planetas ao redor desse objeto aqui, que é uma remanescente, pessoal. É um resto de uma estrela. É uma estrela de nêutron com um baita de um campo magnético, né? E inicialmente foram descobertos só dois planetas e futuramente, no artigo posterior, acho que em 98, foi descoberto o terceiro planeta. Todos eles com massas da ordem da massa da Terra. Só que por ser uma estrela já morta, que é uma estrela de nêutron, que a gente considera assim na astronomia, ela não produz mais sua energia, foi, em 1995, a grande descoberta, digamos assim, dado, né, depois a gente vai ver que essa descoberta levou o prêmio Nobel para o Michel Mayor e o Didier Queloz, com essa medida de velocidade radial, como vocês estão vendo aí acima, né, num artigo também da Nature. Essa é uma impressão artística desse sistema, que é 51 Pégase, com o seu planeta parecido com Júpiter e a sua estrela parecida com o Sol. E foi aí que uma grande revolução nessa área começou a acontecer. Então, eu vou passar rapidamente para falar para vocês da questão da formação planetária. Como é que a gente acredita que essa formação aconteça, tá? Então, eu vou mostrar um vídeo aqui e vou tentar falar para vocês desse vídeo. É um vídeo de propaganda do James Webb. Vocês estão vendo aí, eu vou acompanhar aqui com vocês. O James Webb vai ser o novo telescópio que vai substituir o Hubble, né? Esse telescópio ele vai estar mais ligado para observar as regiões, como vocês estão vendo aí, essa região com o pilar da criação, né, conhecida, uma nebulosa da Águia. Então, onde várias estrelas elas se formam desse gás aí que vocês estão vendo. Tá? Então, o objetivo principal do James Webb é observar essas regiões com maior profundidade e ver o início da criação dos planetas, né? Conseguir criar, né, digamos assim, um vídeo onde a gente começa a ver a estrela se formando, depois os planetas se formando no disco, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, a simulação, e futuramente, né, como é o nosso sistema solar atual. Então, para a gente poder verificar exatamente essas regiões de formação, atualmente a gente só consegue fazer via simulação. Então, vocês vão ver aí agora uma simulação numérica de como é a formação planetária, né? A formação planetária acontece na sua nuvem primordial, não só os planetas, como a sua própria estrela, né? De alguma maneira, em um certo momento, quando o planeta ou a estrela começa a se formar devido a algumas interações externas, como uma ejeção de supernova, uma nuvem, né, de choque passa por uma onda de choque passa por essa nuvem e começa a se formar aí no seu centro, tá vendo? Um coágulozinho de matéria, e a gravidade acaba atuando de uma maneira significativa, acretando cada vez mais matéria, né? Existe a conservação do momento angular da nuvem primordial e, de repente, o que você vê, basicamente, é algo assim, um coágulo, né? Um objeto já muito quente no seu centro, com um disco de poeira ao seu redor, tá? Em um certo momento, esse objeto central atinge temperatura suficiente para queimar o seu hidrogênio em hélio no núcleo, se torna uma protoestrela, uma estrela, né? E nesse disco de poeira e gás, vocês estão vendo aí alguns coágulozinhos, é exatamente as regiões onde os planetas se formam. Esse disco que é um disco mesmo, é um disco bem, bem fino, tá? Então, é assim que a gente acredita
que os planetas são formados. E aí vocês estão vendo o novo telescópio que está programado para ser lançado em 2021 pela NASA, que vai substituir o Hubble e vai estudar o principal programa do James Webb Telescope é exatamente os exoplanetas, tá? Então, isso é bacana porque, de fato, como vocês estão vendo aí, a gente já tem indícios desses discos protoplanetários. Essas imagens foram feitas ainda em 95, né, pelo Hubble, né? Vocês estão vendo aí estrelas com disco protoplanetários, mas essa imagem é a que mais impressiona. Essa imagem ela foi obtida em 2014 desse objeto HL Tau, que está mais ou menos a 450 anos-luz de nós. E veja, as regiões onde vocês estão vendo aqui, ó, essas regiões mais escuras, são as regiões onde estão sendo formados seus planetas. Região onde o planeta começa a coletar mais matéria, mais gás, e fica mais escuro. Então, isso é o que a gente diz de pegar no ato, né? A gente está vendo exatamente o sistema planetário sendo formado. E a gente quer fazer isso, mas fazer isso na forma de filme, tá? Continuando, então a gente já sabe como os planetas se formam, pelo menos a ideia essencial a gente tem de universalidade desse processo. Então, como então descobrir uma nova Terra, né? A priori, para descobrir uma nova Terra, eu falei até ontem, né, como a gente tentar correr atrás, mas eu vou colocar aqui mais algumas dicas para vocês, que é o que é que a gente quer saber sobre os exoplanetas, né? Quando a gente vai medir o exoplaneta, a gente mede um monte de parâmetros físicos, né? A gente mede o volume, mede a massa, mede a densidade, composição, estrutura interna, rotação, excentricidade, distância da estrela-mãe, inclinação orbital, período, tudo isso, campo magnético, se tem anéis. Então, a gente faz uma radiografia inteira do objeto para a gente verificar se de fato ele é uma provável Terra ou não, né? E além disso, eu falei ontem, vou voltar a falar hoje, a gente tenta buscar esses objetos na região onde a gente considera a região mais propícia para se formar vida, que é chamada de zona habitável. É a região ao redor da sua estrela, pessoal, aqui, onde existe a possibilidade de ter água na sua forma líquida na superfície, tá? Isso simplesmente, de uma maneira muito simplória, não colocando outras coisas, é simplesmente a temperatura com que a radiação da estrela chega nessa região, e a temperatura é basicamente a temperatura entre 0 e 100 graus, e por isso a possibilidade de existir água na sua forma líquida, tá? Indo, então, para os indicadores de vida, a gente está falando, então, a gente quer saber se tem ou não vida. Então, a primeira coisa, eu já disse para vocês, se ela tem a zona habitável. A gente quer saber se a estrela tem muita atividade, porque aí é um indicador que não tem vida. Qual é a idade da estrela, se é muito velha, se é muito jovem. Se a superfície é sólida ou líquida, se tem água, se tem atmosfera, ou seja, reações biológicas que produzem, por exemplo, o metano e o ozônio, né? Se tem ausência de carbono na atmosfera, se tem clorofila, se tem campo magnético, tudo isso a gente tenta fazer um mapeamento para descobrir nos planetas, tá? Então, dito isso, como é que a gente vai fazer essa viagem para detectar esses planetas, né? Como é que a gente, de fato, mede os exoplanetas? Olhando para esse universo que vocês estão vendo aí, a primeira forma que a gente pode imaginar é tentar olhar diretamente os planetas, né? É o que eu chamo de detecção visual. É a detecção direta dos planetas. Mas existe um outro método também, que é o método do efeito indireto. É o efeito gravitacional. A gente sabe que a gente não vê, mas a gente sabe que o planeta está ali porque a gente consegue ver a influência dele gravitacionalmente na sua estrela. Então, quais são digamos, a forma de medir? Quais são as técnicas que a gente tem atualmente para medir esses objetos, né? Então, eu coloquei de forma decrescente aí, que eu vou começar de baixo para cima. Então, a primeira são a variação dos instantes de trânsito de eclipse, que é uma das ferramentas que eu trabalho bastante. Microlentes gravitacionais, também, eu venho trabalhando bastante. Imageamento direto,
velocidade radial e fotométrico. E eu coloquei aí G e V, que significa dizer um efeito gravitacional ou efeito visual. Então, começando de baixo para cima, sobre esses efeitos, eu tinha mostrado ontem, vou mostrar novamente, o efeito do trânsito fotométrico, ele é muito simples, como vocês estão vendo aí. Quando um objeto, um planetinha, passa na frente da sua estrela, o que acontece, você vê uma diminuição do seu brilho da estrela. É como se você estivesse fazendo um vídeo, né, da estrela e, de repente, o brilho da estrela diminui. Muito pouco, tá, pessoal? Cerca de 1% ou 2%, dependendo do planeta, mas você consegue medir o trânsito. Isso aqui, essa curva, como vocês estão vendo aí embaixo, é chamada de trânsito fotométrico, na forma de um U, né? Então, esse trânsito fotométrico indica a possibilidade da presença de um planeta. E eu digo possibilidade por quê? Porque a gente precisa da massa do objeto para dizer se ele é um planeta ou não. Porque o que passou na frente pode ser um outro objeto, um anã marrom ou coisa parecida. Mas pela velocidade radial, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, a gente consegue distinguir entre um e outro. Aqui são exemplos observados, medidos pelo Kepler, né? Vocês têm aí da esquerda para a direita o Kepler 4b, 5b, 6b, 7b e 8b, que foram os primeiros determinados pelo satélite, um dos primeiros, né? E os períodos orbitais está aí embaixo, tudo ao redor de 3 a 4 dias. O trânsito, como vocês veem aí, a curva, ela é perfeita, linda, né? Tipo, é quase um modelo. Isso acontece porque o satélite não tem a influência da nossa atmosfera e consegue fazer fotometrias, medidas do brilho da estrela com uma precisão fascinante. Então, aqui outros trânsitos, né, medido com o VLT, trânsito de um objeto que eu venho estudando, que é o WASP-4b, né, inclusive, os dois últimos foram medidos, os dois últimos aí, no finalzinho, eu vou sair para mostrar para vocês, esse daqui e esse daqui, foi medido aí no Observatório do Pico dos Dias e faz parte do nosso programa de busca por sinais de vida, né, nos exoplanetas, tá? O terceiro método, eu apresentei ontem, vou mostrar aqui para vocês hoje, é a detecção direta do planeta, né? Vocês podem ver aí uma estrela e um satélite. Então, como é que eu faço para poder medir o planetinho ao redor dessa estrela, já que a estrela é muito mais brilhante do que o planeta. Eu mostrei ontem, e vou mostrar daqui a pouco para vocês, que a diferença pode chegar a 9 ordens de grandezas mais fraco o planeta do que sua estrela. Então, de fato, é muito difícil medir o brilho do planeta. Como é que a gente faz isso? A gente usa um truque, a gente coloca um bloqueador na luz do planeta, da estrela, desculpa, na luz da estrela, e o que acontece? Você tem o planetinha do lado. Quando você faz uma medida bem profunda, e quando eu falo medida bem profunda, é você tirar uma fotografia e deixar integrando a foto. Lembra, vocês, todo mundo já deve ter feito isso, né, no celular de vocês, tirar uma fotografia e deixar integrando para tirar, né, ficar mais bonita a foto. Ela pega muita luz e é assim que a gente faz também. A gente aponta o telescópio para o objeto, põe o bloqueador na frente da estrela, que é chamado de coronógrafo, e faz uma imagem bem profunda de 2, 3, 4 horas integrando a luz que vem da estrela. E aí, quando você vê, você consegue medir o planeta. Veja aqui esse vídeo bastante interessante das primeiras descobertas que foram feitas, né? De 4 planetinhas ao redor de uma estrela. Isso foi feito em 2016, eu vou passar novamente para vocês verem, né? Aqui os 4 planetas foram feitos esse tipo de medida em várias épocas diferentes, como vocês podem ver aqui a idade. Então, isso, obviamente, é custoso, né? E por isso que essa técnica não detectou ainda muitos planetas, porque primeiro os planetas têm que estar muito distante da sua estrela, porque toda essa região próxima da estrela aqui é perdida nessa técnica. Então, ele tem que estar muito distante para você detectar usando essa técnica. Aqui é um caso que foi, salvo engano, o primeiro caso de detecção na estrela Flor-Maior. Vocês podem ver aqui embaixo 2 pontinhos, em 2004 e 2006 foram medidas feitas
né? Aí, em 2004 e 2006, e foi feito exatamente com... mostrando que tem aí um planeta, o planeta seguindo uma órbita kepleriana dessa região. E veja que esse objeto tem um disco, né, bem grande, que provavelmente é um disco protoplanetário, e esse objeto em particular é Flomaiô, porque está associado a uma palavra árabe, que significa dizer boca de peixe. Parece uma boca de um peixe, né, a fotografia. Aqui outras imagens feitas exatamente desse objeto, mostrando esse disco e o que está acontecendo, exatamente porque existe formação planetária nesse disco. E o próximo método é o método de velocidade radial, né? Vocês provavelmente já ouviram falar desse método. Esse método usa um princípio bem simples, o princípio que é chamado de efeito Doppler, né, da luz. E o que acontece nesse efeito Doppler? Vocês já viram falar isso, o efeito Doppler do som, né? Quando um objeto com um som chega próximo, você vê ele ficando mais agudo, quando ele se afasta, você vê ele ficando mais grave. Nas estrelas, quando você fala em efeito Doppler da luz, e nesse caso relativístico, o que acontece é que um planeta gera uma oscilação na estrela devido à interação gravitacional, e a estrela, por oscilar, vindo na sua direção e indo na direção oposta, o que acontece é que as linhas espectrais dessa estrela, eu falei, né, o espectro de uma estrela é facilmente medido passando a luz dela por um prisma, por exemplo, né, eu falei ontem, por exemplo, que o nosso arco-íris é um espectro solar, né? Então, vocês veem aí essas linhas espectrais que vocês estão vendo, que é mais escura no espectro da estrela, oscila, né, indo para a direita, para o vermelho, e para a esquerda, para o azul, quando a estrela está se aproximando ou se afastando de nós. Né? Desculpa, se afastando e se aproximando de nós, respectivamente. Então, medindo essa variação, pessoal, foi exatamente isso que o Michel Mayor e o Didier Queloz fizeram na primeira medida do planeta, né? Vocês estão vendo aí a curva da velocidade radial, que é exatamente o desvio para o vermelho e o desvio para o azul. Você transforma a velocidade, os desvios espectrais, das linhas espectrais, em velocidade, muito simplesmente por uma equação simples, e você consegue medir isso aí. E foi isso que eles fizeram e publicaram em 95 na revista Nature. O penúltimo método de determinação de planeta é esse método que é uma predição da relatividade geral do Albert Einstein, que diz o seguinte, né, se você está aqui observando uma estrela de fundo cá, e de repente passa na frente o planeta com uma outra estrela, o espaço entre você e a estrela de fundo fica deformado, e essa deformação gera, né, um efeito de magnificação da luz. Você passa a ver imagens da estrela de fundo como se fossem duas imagens, né? E isso gera uma amplificação do brilho da estrela de fundo. Se você tem um planetinha, o que gera, na realidade, é um brilho maior devido ao planeta também. É uma outra, eu vou mostrar para vocês o efeito. E esse efeito pode ser medido num telescópio aqui no observatório. Tá? Então, por exemplo, aqui é o caso simples, né? Aqui em cima é o brilho da estrela, a magnificação que a estrela começa a gerar devido à presença, a estrela de fundo aqui, você observando aqui. Quando a estrela passa com o planeta, você passa a ver, por exemplo, olha, a estrela com várias imagens de fundo. E o que acontece, porque aqui são 4, porque tem o planeta e tem a estrela. Você passa a ver uma amplificação do brilho, como vocês estão vendo aqui em cima. Tá? Esses spikes aqui acontecem devido ao planeta. E essa outra amplificação devido à estrela. Então, quando você vê, por exemplo, algo assim no brilho de uma estrela, significa dizer que talvez na frente passou uma estrela mais um planeta. Tá? E a gente faz isso, né? A gente faz isso numa participação, eu participei até 2018 de uma colaboração internacional, onde a gente fazia as medidas do centro galáctico,
que é a região de maior probabilidade de acontecer esses eventos. Olha, isso aqui é uma simulação mostrando que aconteceu o aumento do brilho em um objeto, e se a gente fizer uma ampliação, é isso que vocês vão ver, olha. Isso. Esse raio aí é chamado de raio de Einstein, e houve a ampliação do brilho da estrela porque um objeto passou na sua frente. Tá? Então, a gente faz a monitoria do centro galáctico buscando essas ampliações, e uma vez que tem ampliação, toda uma rede de telescópio ao redor do planeta começa a apontar para essa fonte, e então a gente consegue fazer a caracterização do planeta. Tá? É uma técnica incrível, né? E uma forma também de mostrar que a relatividade geral do Albert Einstein ela é válida. Tá? Aqui são medidas que vocês estão vendo aí, medidas reais, feitas por nós e colaboradores. Vocês estão vendo aqui o Observatório do Pico dos Dias, né? Eu fiz lá pelas bandas de 2012. Vocês podem ver aqui as medidas em verde, são as nossas medidas. Né? Veja que ela demora aí pode demorar até 100 a 200 dias, né? Alguns são bem curtos, outros são mais longos, né? Mas esse efeito que vocês estão vendo aqui é o efeito do planeta. Aqui outro também que a gente fez foi um Júpiter que passou na frente com uma estrela, na frente da estrela de fundo. Tá? Então a gente consegue fazer essas medidas com bastante clareza aí. Finalmente, a última técnica que eu quero apresentar para vocês é a técnica dos instantes dos trânsitos. Veja, aí, por exemplo, quando você tem uma estrela e um planetinha só, você pode medir exatamente o tempo em que o planeta passa exatamente na frente da sua estrela. Isso é o que a gente chama de instante de trânsito. Ele passou na frente, a gente começa a medir com o relógio, aqui, passou na frente, medimos, né? Passou na frente, novamente, medimos. E o que acontece? Se ele está sozinho com a sua estrela, ele sempre passa no mesmo instante, né, do seu relógio. Ele não muda. Por quê? Porque só tem uma força gravitacional atuando e ele é bem estável. No entanto, se você tem um sistema onde você mede um planeta, mas o outro externo você não consegue medir, porque ele não passa na frente da sua estrela, o que acontece é o seguinte, vamos ver aí. Isso é uma simulação. Ó, ele passou na frente, vamos começar a medir. A gente não está vendo esse outro planeta, tá? Ele passou antes, agora ele vai passar depois, e antes, e depois. Então, essa medida, ela relaciona uma expressão relativamente simples, e esse é um efeito gravitacional dessa componente que a gente não vê, que está aí interagindo com o sistema, tanto com a estrela, tanto com o planeta que a gente vê. Então, esse efeito, a gente tem medido esse efeito tanto em planetas e estrelas, quanto duas estrelas, né? Por exemplo, aí vocês estão vendo uma binária, aqui em vermelho, e um planetinha aí em preto, né? Fazendo com que a binária oscile nessa órbita. Então, uma hora a binária está atrás, outra hora ela está na frente. Essa distância, como a velocidade da luz é constante, faz com que a gente veja o eclipse da binária antes ou depois, seguindo um sinal periódico, como vocês estão vendo aí. A gente mede isso nos nossos sistemas, por exemplo, esse caso aí é um caso enigmático, a gente tem trabalhado bastante nele, para mostrar que uma bináriazinha tem dois corpos ao redor, mas eu não vou me ater muito a ele. Aí vocês começam a perguntar, mas, Leonardo, binárias, planetas com duas mães, isso não é estranho, não? Seria possível? Né? Aí o que acontece? Esse é o questionamento. Veja que, de fato, muita gente duvidava da possibilidade de existir planetas ao redor de binárias, mas já foi provado, por exemplo, com o satélite Kepler, que tem vários planetas ao redor de binárias. Só que os duas componentes da binária estão no estágio evolutivo que a gente chama de jovem. São duas estrelas vivas, né? Então, pessoal,
seria o que acontece com esses planetas se uma dessas estrelas aqui morre. Esse é um dos questionamentos que eu venho fazendo com os meus colaboradores, né? Como é que acontece sobre a evolução do planeta quando o sistema binário ele morre. Então, a gente vem trabalhando com o dinâmico orbital, aqui está o Elielson, que está entre nós aí, né? Para mostrar que os sistemas podem ou não ser estável. E a gente publicou em 2019 um artigo onde a gente vem mostrando que sim, é possível ter planeta ao redor de sistemas binários evoluídos. Vocês estão vendo aqui um planeta, uma ilustração, né, com uma anã branca, um objeto morto, e uma anã vermelha. Existem outras possibilidades de explicar aquilo que eu falei para vocês, que está mostrado aqui, o sinal periódico. A gente mostrou que pelo menos uma das explicações não é possível, porque a gente mostrou que a atividade magnética, que é uma das possíveis explicações, não explica esse sinal. Esse artigo que foi publicado o ano passado, né, foi um artigo bem bacana, onde a gente está mostrando que sim, a possibilidade de haver planetas ao redor dessa binária é grande, e a gente tem mostrado que, por exemplo, né, questionado sobre se esses planetas sobreviveram à evolução da morte da anã branca, né, que era uma estrela, ou se é, na realidade, a formação de um planeta devido à morte da anã branca. Quando a anã branca morre, ela gera material, e esse material pode gerar o que a gente chama de uma segunda geração de planetas, né? Foi bem bacana esse trabalho, que no ano passado a gente pôde, né, vocês podem olhar aí, não são só os milionários que saem na Forbes, mas os astrofísicos também saem na Forbes. Né? Veja aí, nosso trabalho saiu na Forbes, e esse mesmo trabalho, no final do ano, foi considerado um dos trabalhos de destaque aí do ano pela NOVA, que é uma agência aí da Sociedade Astronômica Americana, que gerencia os artigos dos periódicos que são os mais requisitados aí dessa área de astronomia, né? E foi bem bacana esse resultado. Então, ok, mas o que já detectamos até agora? Qual é o estado da arte, né? Eu já estou chegando nos finalmente, isso eu mostrei ontem, até o dia 6 de julho a gente tinha 4.281 planetas confirmados, descobertos, né? Por todas essas técnicas que eu terminei de mostrar a vocês. Aqui está a evolução das descobertas desses planetas, e elas teve um marco muito importante devido às missões espaciais. Vocês estão vendo aí o Corot, que foi lançado em 2006, né? O Kepler, lançado em 2009, e foi até mais ou menos 2017, na sua segunda missão. Em 2014, ele quebrou um dos seus giroscópios e ficou numa missão diferenciada chamada de K2. E, finalmente, o TESS, que está aí dando um monte de dados para a gente, né? Ele fez 2 anos de atuação esse mês, e ele também tem gerado aí grandes descobertas nessa área da astronomia. Vocês podem perceber que existem vários né, técnicas de descobertas que estão listadas aí à sua esquerda: velocidade radial, trânsito, microlentes, imageamento direto, variação do time, que eu terminei de falar para vocês, variação do orbital, modulação e astrometria. Esses últimos são poucas as descobertas, então eu listei os que descobriram mais, e veja que a maior parte das descobertas são feitas com o trânsito fotométrico, que foi, de fato, uma grande contribuição dessas missões, ou a sua maior contribuição das missões espaciais, tá? Então, aqui está essas descobertas com relação à distância da Terra. A maior parte dos planetas são descobertos próximo de nós, obviamente, e isso é um viés observacional e um viés nosso. A gente quer descobrir os planetas próximos da gente para fazer futuras medidas, né, em loco, em sítio, mandando sondas, por exemplo. Então, isso é uma das coisas bem interessantes. Apesar de ter bastante objetos aí mais longínquos, mas a nossa ideia inicial era obter objetos mais próximos, né, de nós. Então, aqui só uma visão geral, né, do que aconteceu das descobertas. Veja, no início, a gente tinha as descobertas mais feitas com trânsito de Terra, né, que são essas medidas aqui em azul, são o que a gente chama de Júpiteres quentes, são objetos do tamanho de Júpiter,
mais próximo de suas estrelas, porque aqui a gente tem, né, o tamanho em massa do planeta e a distância da sua estrela-mãe no eixo X. Então, aqui estão os raios, o que seriam os raios e massas da nossa Terra, do Netuno e do Júpiter. Veja, esses descobertos inicialmente aqui por trânsito são Júpiteres próximos de suas estrelas, são Júpiteres quentes, né? E esses em rosa aí são os que foram descobertos por velocidade radial, né? A mesma técnica lá feita por Michel Mayor e Didier Queloz na sua primeira descoberta. E a gente tem microlentes em vermelho aqui, tá vendo? Que foram essa descoberta em vermelho que vocês estão vendo aí, sempre muito distante da sua estrela-mãe, porque a técnica privilegia exatamente os objetos mais distantes. Quando o Kepler foi lançado, aí está à sua direita, esses objetos em amarelo foi o Kepler que descobriu, e veja, bagunçou tudo, de fato descobriu milhares de planetas, né? E muito deles podem ver do tamanho da Terra. Vejam aí, né, aqui nessa região, só que, por incrível que pareça, a gente não descobriu ainda, veja, 365 dias, está mais ou menos aqui, ó, a gente não descobriu ainda a, né, tão querida Terra 2.0. Então, quem tiver aí, né, quem tiver ainda suportando o sono, isso é um dos nossos objetivos nessa área, descobrir, né, essa segunda Terra, Terra 2.0, a gêmea da Terra, né? Aqui só dizer exatamente o que eu falei antes, né, as regiões, os Júpiteres quentes, os Júpiteres frios, os Netunos, né, os frios e próximos aqui são quentes, mas são os mundos de oceano e provavelmente de gelo, os planetas dos tipos rochosos, e próximo de suas estrelas, esses planetas rochosos viram larva, né? Não fica tão quente que acaba virando larva. Aqui só alguns planetas que foram inicialmente interessantes quando descobriu, porque estavam na sua zona habitável, então vale a pena lembrar. O Kepler 22b foi um dos primeiros, ele tinha uma massa relativamente maior do que a Terra, e estava na zona habitável da sua estrela, aqui, ó, em cima. Né? Depois, e aqui em comparação, o tamanho do nosso sistema solar. Depois tivemos dois outros também, Kepler, o Kepler 452 e né, e o outro Kepler, que é o 186F, os dois também na zona habitável. O Kepler 186F foi bem interessante, porque ele foi um dos primeiros com massa menor do que a massa da Terra. Vocês estão vendo aqui a distância e o período de 130 dias, né? Então, já relativamente distante da sua estrela. E um dos mais conhecidos aí, o TRAPPIST-1, vocês podem ver na parte de cima aí os, né, planetas descobertos, os 7 planetas descobertos, muito próximo da região. Veja que todo o sistema cabe dentro aí dessa órbita, bem dentro da órbita de Mercúrio. Então, é um sistema muito compacto, próximo de uma estrela vermelha, uma estrela bem friazinha, mas a maior parte desses planetas estão na zona habitável, tá? Então, aqui já tem mais ou menos uma ideia do número de objetos, tem bem mais, mas aqui eu estou listando alguns. Os TRAPPIST estão aí, para você ver, o D, o E e o F. Né? Tem o 186F aqui que eu mostrei para vocês, e outros vários na região habitável, que é a região aí de interesse para busca por vida, né? Aqui, esse vídeo bem bacana do carrossel do Kepler, mostrando todas essas descobertas feitas pelo Kepler. Aqui em cima vocês podem ver a data, tá? A data das descobertas. Aqui a cor é a escala de temperatura da superfície do planeta, e o tamanhozinho está em tamanho aí, em escala de Mercúrio a Júpiter. Veja que foi algo fascinante, né, o que o Kepler fez em termos de descobertas de planeta. Revolucionou, de fato, a área. E os tamanhos, vocês estão vendo a escala do sistema solar, tá, gente? A escala aqui está a órbita da Terra, não sei se vocês estão vendo o meu mouse, mas essa escala central aí, deixa eu voltar aqui, só para vocês verem. Aqui, por exemplo, ó, Terra e Marte. Aqui está as duas órbitas, e as escalas, esses são os internos, os rochosos,
e a partir daqui você já tem Júpiter, Saturno. Então, de fato, o Kepler conseguiu medir, por exemplo, objetos até, por exemplo, nas escalas, nas órbitas, do tamanho da órbita de Marte, tá? Então, vocês podem ver aí, foi muito bacana, novamente. Enfim, finalmente, a última descoberta que, né, levou aí alvoroço, né, foi a de Próxima B. Veja, e fazendo a correção novamente, né, de Alpha Centauri, Próxima Centauri fica num sistema triplo, que é o objeto mais próximo de nós, né, cerca de 4 anos-luz de nós, e foi descoberto Próxima B, usando aí velocidade radial, como vocês estão vendo aí, nessa parte inferior, as medidas de velocidade radial, né, e aí vocês estão vendo o sistema aqui, tem Alpha Centauri A e B, e Próxima é uma estrela vermelha, né, mais fria, e foi ao redor dessa estrela que foi descoberto o planeta. Então, esse planeta tem 3 mães, né? São 3 estrelas, bem interessante, 3 estrelas que, né, provavelmente gera aí digamos, uma energia diferenciada para esse planeta. Existe a possibilidade de ter água nesse planeta, já foi feito isso, né? E eu convido vocês a fazer uma viagem à Próxima B comigo agora, saindo da Terra, entrando na nave. Então, vamos sair da Terra, vamos mirar lá a nossa nave na direção, né, de Centauros, vocês estão vendo aí, né, a direção da constelação de Centauro, e aí estamos chegando já. É uma viagem bem mais rápida que a velocidade da luz. Veja, está aí a Próxima B e está aí o planeta, né? Desculpa, o planeta, né, Próxima, e o planeta Próxima B. Então, foi uma grande descoberta. O nosso objeto mais próximo do Sistema Solar tem um planeta e existe possibilidade de água. Então, eu vou passar aqui agora para dizer por que levou o comitê científico a dar, de fato, o prêmio Nobel para essa área, né? Logo em 2006, a gente teve o lançamento do Corot, que teve a participação brasileira, né? Em seguida, em 2009 até 2017, a gente teve a missão Kepler, da NASA, que eu já apresentei para vocês. Atualmente, a gente tem a missão TESS, né, gerando dados aí, segundo ano já, completos, né? Futuramente, em 2021, está programado, sempre está tendo alguns atrasos, mas o James Webb está sendo construído, finalizado para ser lançado. É um telescópio que vai substituir o Hubble. Veja que o James Webb tem 6,5 metros de diâmetro, enquanto o Hubble tinha aproximadamente aí a abertura central dele de 2,4 metros, o que era incrível, né, para quando ele foi lançado. Né? Existem missões já programadas, que é a missão Plato da ESA, né, que vai provavelmente aí estar marcada para 2026, ela vai para o espaço. E em resumo, pessoal, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: bilhões e bilhões e bilhões de reais e dólares foram investidos nessa área, né? Exatamente uma área que abriu um leque que a gente chama atualmente de exoplanetologia. Dezenas de milhares de pesquisadores foram atraídos para essa área, inclusive eu, né? Milhares de artigos publicados, se vocês botarem exoplanetas no ADS, você vai ver que milhares de artigos foram publicados. Áreas que eu coloco novas aqui, mas na realidade não são novas, são já mais antigas, mas que deu uma grande potencialização dessas áreas de astroquímica e astrobiologia, né, com essa nova área, né? Veja, o artigo que foi publicado em 95, o artigo da Nature, só para vocês terem uma ideia, tem 4.377 citações. Isso foi feito no final do ano passado. Provavelmente já tem mais de 5.000 citações esse ano. 5.000 citações no artigo. Isso é algo surreal. Vocês não fazem ideia. E, finalmente, eu espero ter convencido vocês que o comitê ele fez uma escolha pertinente no ano passado e deu o prêmio Nobel. Está aqui o Michel Mayor, né, e o Didier Queloz, que foram os que assinaram esse artigo, e aqui você tem a participação do Peebles, que fez uma contribuição em cosmologia, tá? Muito grande, e por isso os 3 levaram o prêmio,
né, uma parte de exoplaneta e outra parte em cosmologia. Vale ressaltar que o Michel Mayor, ele é doutor honoris causa da UFRN, tá? E orientou também brasileiros como o professor Reinan, o Ronaldo, que foi do INPE, né, 2 brasileiros lá em Genebra, tá? Então, tem essa participação brasileira, digamos assim, no grupo do que conquistou o prêmio Michel Mayor, o prêmio Nobel, né? Então, quais seriam os próximos desafios? Aí eu coloco, né, o que eu falei ontem sobre a caracterização das atmosferas e a busca de bioassinaturas, né? Eu coloquei isso de uma maneira clara para mostrar que a nossa dificuldade é bem grande de se detectar esses sinais, porque a diferença entre o sinal do planeta e o sinal da estrela é grande, mas é muito grande, mas a gente tem técnicas, né, que a gente consegue burlar, digamos assim, essa dificuldade e medir o sinal, né? Então, na minha opinião, entender os processos de formação vai ser das chaves do James Webb. Eu já estou finalizando, pessoal. Se existe ou não a segunda geração de planeta, isso é um dos interesses que eu tenho na área, tá? E fazer ou não, ou enviar uma sonda, né? Eu coloco sempre isso. Então, quem quer fazer a parte dos estudos aí dos exoplanetas e se tornar uma pessoa feliz, olha, seja bem-vindo. Eu estou sempre à disposição para responder. Então, eu trabalho com a parte de detecção e caracterização, microlentes gravitacionais, transvelocidade radial, eclipse time, determinação de órbitas, né? Que, né, tem estudantes trabalhando, né? Aqui está a minha página pessoal, o meu Instagram é leo_astro, o meu e-mail institucional, leonardoalmeida@erne.br. Alguns estudantes que participam diretamente em várias áreas, em exoplanetas e em áreas da evolução estelar também. Está aqui o professor Marildo, aí, que é o nosso host, a professora Selma, hoje, e outros estudantes que eu espero que esteja aí na plateia virtual. E, finalmente, eu gostaria de responder para vocês a pergunta, né, que eu coloquei no início, se a gente está ou não sozinhos no universo. E, bem, uma prova 1, a prova 2, prova 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Todas essas provas indicam um mesmo caminho, e o Einstein está de prova aí também, né, para a gente, que a gente não está sozinho no universo. Tá, pessoal? A gente não está sozinho no universo e eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado. E eu estou muito feliz em receber aí questões de vocês. Muito obrigado. Eu acho que a gente pode abrir o microfone para bater palma, Selma. Tá? Então, gente, eu acho que todo mundo pode abrir o microfone. E depois a gente faz as perguntas. Obrigado, pessoal. Espero que tenham gostado. Bom, daí eu passo para a Jorge. Se o Jorge não tiver aí, eu acho que está para ele fazer as perguntas. Parece que as perguntas que tem no chat não foi tanto. Aí você faz a pergunta ou pede para a pessoa abrir o microfone e fazer. Vamos ver aqui. A primeira pergunta do Nuri Moraes. Já ouvi falar em vida baseada em outro tipo de elemento químico que não seja o carbono. Isso seria uma possibilidade? Ou talvez diminuiria ainda mais as possibilidades? Óbvio que acho que está todo mundo me escutando aí, né? Eu estou com o microfone, então, novamente, a gente tem a vida baseada no carbono, ela é o que a gente conhece, né? Novamente, quando a gente vai buscar algo, a gente busca o que a gente conhece. Então, a vida na Terra, a atmosfera terrestre serve como guia para a gente buscar. Né? Então, por exemplo, é melhor você buscar em algo que você conhece do que em algo que você não conhece, dar um tiro no escuro. Então, hoje, atualmente, a gente está buscando vidas exatamente em que a gente conhece, mas é claro que pode haver outros tipos de vida, né?
vidas não da forma como a gente conhece, vidas microbianas, né, bactérias ou coisas parecidas, que vivem em ambientes completamente hostis ao que a gente imagina hoje como sendo algo viável à vida, tá? Lembro para vocês que muitas das coisas que a gente descobre na ciência é por acaso, tá? A maior parte das pessoas que estão aí, que são professores, estudantes e tal, sabe muito bem disso. Sabe que as descobertas, por exemplo, eu posso citar aqui a questão da cosmologia. A radiação cósmica de fundo foi descoberta, né, Isaac? Foi descoberta pelo Smoot, lá pelo pessoal, apontando uma antena, e viu aquilo lá e o pessoal descobriu, né, gerou o prêmio Nobel, acho que 92. Mas então, é descoberto por acaso. Então a vida, ou um outro tipo de vida, pessoal, pode ser descoberto sim, né? Mas talvez seja por acaso, como a gente descobriu outras coisas na física e na astronomia. Foi Arnold Penzias e Wilson, né? Isso. E o Smoot também, o George Smoot, não foi? Uhum. Acho que foram os 3 que receberam o prêmio Nobel. É verdade, o Smoot da Bell, né? É por conta do projeto, o SMUF é por conta do projeto do COBE, do telescópio infravermelho. Isso, exato. Isso, exatamente. Boa a correção, porque eu não lembro, né, exatamente dos nomes de todo mundo. Mas foi uma descoberta ainda no final da década de 60, né? E só depois, acho que foi em 69, essa descoberta. Jorge, eu não estou te escutando, Jorge. Caxini, o seu microfone está... Fechado, está fechado. Está fechado. Tá. O James Webb possui aquele bloqueador que tu mencionou ali, de corona? O coronógrafo, né? Isso. Boa pergunta. Eu não sei, pessoal, se o James Webb está indo com um coronógrafo. Eu imagino que sim, tá? Eu imagino que sim, já que é uma técnica muito poderosa, né? Eu não sei qual é todos os instrumentos, porque não é o telescópio em si, é os instrumentos que vai atrás do telescópio que gera essas imagens, né? Então, sim, pode ter instrumentos coronógrafos ali atrás, no fundo do James Webb. Eu posso passar essa informação depois para vocês, mas os principais, que eu tenho certeza, são espectrógrafos no infravermelho, tá? Exatamente na região, espectrógrafos e imagiadores, infravermelho. Mas eu acredito que sim, eu acredito que eles estão lançando já com algum coronógrafo. Mas boa pergunta. O Cláudio Barroso está falando aqui, quais desses, fração desses exoplanetas até agora descobertos que são prováveis, que possuem alguma probabilidade de ser habitáveis? Bem, novamente, a gente acredita, sim, que a maior parte dos planetas que estão ali na zona habitável pode ter possibilidade não só de possuir vida, né, nas formas mais primárias, vidas unicelulares, né, vidas um pouco mais complexas, mas elas podem, né, ter ali o ambiente necessário, assim, digamos assim, para que o ser humano possa, digamos assim, colonizar, né, e ir para lá se for necessário. Então, a ideia central é que esses objetos que está na zona habitável, a zona, né, como eu mostrei para vocês, a maior parte dele tem, sim, condições de abrigar vida. A gente não sabe ainda, porque a gente não conseguiu ainda fazer os espectros, como eu falei para vocês, da atmosfera e verificar se existe algum tipo de bioassinatura, né? Alguma assinatura ali na atmosfera que dê ali a digital de uma maneira, né, sem dúvida da presença de algum tipo de vida lá. Mas eu acredito que com o James Webb e com os grandes telescópios que eu não mostrei aqui hoje, mas com o James Webb a gente consiga, e esses grandes telescópios consiga mapear a atmosfera desses planetas. Mas a fração é grande, assim, dos planetas que estão na zona habitável.
Aqui o Abelardo Pedro Nobre pergunta se em algum desses exoplanetas já foi detectado a possibilidade de satélites naturais. Ótima pergunta. Isso é uma das coisas... Desculpa, eu não ouvi o nome, Jorge. Abelardo Pedro Isso. Nobre Júnior. Tá bom, Abelardo só, não vou conseguir. Ótima pergunta. Até então, a gente não tem nenhuma detecção confirmada de satélite natural, tá? Eu tenho trabalhado, inclusive, né, em alguns objetos que podem possuir satélites naturais, mas até então a gente não tem essa confirmação. Óbvio que a gente imagina que sim, a maior parte desses planetas podem ter satélites naturais, mas como o sinal é muito fraquinho e complicado de se distinguir de outros sinais da estrela, a gente não tem ainda a confirmação. Mas brevemente, eu acho que nos próximos anos, a gente vai ter aí a descoberta dos primeiros satélites naturais. Tá? Provavelmente, a maior parte deles vão estar localizados um pouco distante da sua estrela hospedeira, tá bom? Uma outra pergunta aqui do Cláudio Barroso. Ele pergunta sobre como estão as pesquisas no Brasil e quais as descobertas de exoplanetas tem brasileiros, deve ser quantas ou quais, sei lá, descobertas. Quantos brasileiros estão envolvidos nisso aí? E se tem algum projeto aqui no Brasil e como isso vai estar andando aqui no Brasil? Ótimo. Boa pergunta, Carlos Barroso, né? Acho que Cláudio Barroso. Cláudio Barroso. Ótima pergunta. Veja que é uma área relativamente nova, né? A gente está falando aí de 95 para cá, que começou as descobertas. Só já nesse século é que as coisas começaram a ficar mais quentes, né? Eu defendi a minha tese, por exemplo, em 2012, e a gente teve, né, possibilidades aí de muita gente do Brasil participar de outros projetos. Eu falei para vocês do satélite Corot, em 2006, que foi lançado e tinha participação brasileira, do pessoal da UFRN, do pessoal da USP, tá? Hoje, quando a gente vai no encontro, a gente tem mais ou menos ali cerca de dezenas e já quase na centena de pessoas trabalhando na área de astronomia, em exoplanetologia, em astrobiologia, né? Então, tem muita gente já trabalhando nisso. Existem vários projetos em andamento, né? Eu falei do Plato. Existe participação brasileira no Plato, que vai ser lançado pela ESA. O pessoal da USP está, né, liderando o Brasil, digamos assim, nesse projeto, nesse big projeto. Existem grandes projetos com instrumentos que, por exemplo, o pessoal da UFRN vem trabalhando, eu venho trabalhando aqui na UERN com esse projeto que eu falei para vocês em detecção de planetas ao redor de binárias. Em microlentes gravitacionais, por exemplo, a gente teve descoberta já desde 2012 de exoplanetas em microlentes gravitacionais. Em 2013 eu tive o meu primeiro artigo sobre exoplaneta, como primeiro autor, mas tem, obviamente, muitas pessoas trabalhando em exoplanetologia hoje, tá? Então, só para deixar claro, no Brasil, a gente tem um grupo bastante bacana, com um monte de gente aí que deve estar na plateia, trabalhando nisso, tanto para detectar quanto para caracterizar as atmosferas. Ou seja, tem muita coisa interessante acontecendo. Na USP, na UFRJ, na UFRN, lá no Rio Grande do Sul, na Bahia. Então, a maior parte das universidades que tem astronomia, hoje já tem alguma pessoa que trabalha com exoplanetas. Léo, deixa eu aqui só para complementar, todo mundo. Se eu esqueci de alguém, por favor, me perdoem, pessoal. Hein, Léo? Só para complementar, na pergunta do Cláudio Barroso, ele pergunta se quais descobertas de exoplaneta tem brasileiros, né? Então, se nós temos um artigo que nós publicamos, né? Onde nós colocamos a evidência do planeta lá com 13 vezes a massa de Júpiter, né? Júpiter, em 2019, foi o que eu mostrei.
Mas desde 2013, pessoal, que teve o primeiro artigo, com os primeiros, aí com as microlentes gravitacionais, a gente tem cerca de uma dúzia de planetas, mas tem outras pessoas também, pessoal, da UFRN, o grupo da UFRN que é muito ativo, o pessoal da UFRJ, do Rio Grande do Sul, da USP, que também tem planetas descobertos, tá? O Lavic Tavares de Oliveira, Sim. Ele pergunta, o que podemos esperar das novas gerações de telescópios voltados para exoplanetas? E eu gostaria só de complementar ainda a pergunta dele, desses novos telescópios, qual é a fração de telescópios que estão em órbita? E quais os capacitados aqui em Terra? Ótimo, ótimo. Então, ótima pergunta, novamente. Bem, boa parte dos telescópios, pessoal, não é o telescópio em si que proporciona a descoberta, mas sim o instrumento. É óbvio que um telescópio razoável já te permite detectar os planetas, mas o instrumento por trás, que é o espectrógrafo de alta resolução, e as câmeras, né, para detectar via fotometria, é que proporciona essas descobertas. Vale salientar que telescópios pequenos, bem pequenos, surveys, descobriram vários planetas, como os WASPs, os RETs, todos foram descobertos com telescópios pequenos e que estão na ativa, tá? No Brasil, aí eu vou colocar exatamente a questão brasileira, porque é de maior interesse para nós. A gente tem atualmente participação no Observatório do Pico dos Dias, que dá para fazer medidas de trânsito fotométrico, a gente vem desenvolvendo um trabalho lá. A gente tem os instrumentos e participação brasileiras no Gemini, no SOAR, que são telescópios maiores, localizados no Chile e no Havaí, com instrumentos capazes de detectar esses planetas. E a gente, obviamente, o pessoal de São Paulo está desenvolvendo um grande projeto da USP para construir um dos grandes telescópios que vai ser, né, montado agora na década de 20, que é o GMT, com espectrógrafos para medir não só os planetas, mas as suas atmosferas. Então, só para complementar a pergunta, a questão do satélite, atualmente o satélite que está em órbita e que está dando um monte digamos, porque eles disponibilizam os dados, é o TESS, que é um satélite da NASA, e que também muitos brasileiros fazem parte como colaboradores, tá? Então, vale a pena, digamos, depois, aí, se alguém tem interesse em astronomia, tem muitos dados públicos que pode gerar aí ótimas descobertas, né? Mas foi ótima pergunta, Lavic. Ótima pergunta e complementada por Jorge. Obrigado. Uma coisinha, esses observatórios, eles disponibilizam os dados depois de um período de embargo, né? Se eu não estou enganado. Os telescópios em terra, Caxini, usualmente 1 ano, tá? Que é o tempo prioritário. Os satélites, eles dão os dados imediatamente, só com exceção, obviamente, dos que eles deixam para eles lá, que eles têm já ali, né, digamos assim, identificação de grandes descobertas, então eles guardam e ficam um certo tempo com eles. Mas a maior parte de todos os dados são disponibilizados para a comunidade, imediatamente, tá? Todo mês o TESS disponibiliza os seus dados na página, e eu posso deixar depois aí, se alguém quiser colocar no chat, a página do MIT e do Space Telescope. Todas as duas páginas, é só colocar TESS, Satellite Mission, e vocês vão ter lá a página onde vocês vão ter os dados, tá? É só pegar lá e baixar. Alguns terabytes de dados. Oh, fantástico, hein? Fantástico. Não achava que o embargo era muito maior. Não. Legal. Aqui, ó, a Georgia Sampaio Godoy pergunta, uma pergunta mais
política, digamos assim, como atualmente, com essas mudanças de políticas voltadas à educação e tecnologia, né, impactaram as pesquisas, em particular nessa área aqui no Brasil? Houve algum problema gerado? Olha, eu digo que, obviamente, em todas as áreas estão sentindo, né, a grande dificuldade, digamos, essa imposição do governo federal, né, as agências de fomento à pesquisa, que é a maior parte do que a gente recebe, né, como o CNPq, a CAPES, né, e as estaduais, né, a FAPESP e as outras, a FAPESP, a FAPERN, daqui, tem tido um corte significativo de verba, né, e isso impacta, obviamente, na nossa pesquisa. A astronomia, em particular, Jorge, consegue se salvar um pouco, porque veja, a gente recebe esses dados do TES, por exemplo, da NASA, de graça. A nossa contribuição financeira é zero, entende? E a gente consegue fazer, por exemplo, o artigo de 2019 que eu apresentei para vocês, foi dados do Kepler, e a gente deu zero de dinheiro para ele, sabe? Então, vale a pena, nesse caso da astronomia, salientar que a gente consegue ainda manter as publicações, porque muitos dos dados que a gente utiliza são dados, digamos assim, de graça, né? Mas a gente teve corte, sim. O Laboratório Nacional de Astrofísica, que é o que gerencia o orçamento federal para, digamos assim, compra de tempo de telescópio. A gente recentemente teve a perda do CHF-T, que é um telescópio que fica no Havaí, a gente já não tem mais tempo, né? Teve o problema do ESO, que a gente ia participar e depois não foi sancionado ou ratificado, né, o acordo, né, que o Brasil fez com o ESO, que é o Observatório Europeu do Sul. Então, a gente vem perdendo significativamente verbas para astronomia e para todas as áreas. Vocês sabem, vocês são pesquisadores, vocês sabem que é generalizado, né, é geral. E, por exemplo, a gente tem o caso do estado de São Paulo, que é o estado que ainda mantém a sua atividade científica em alta, financiado pelo ICMS estadual, uma lei, né, que existe lá, que tem que ser dado, e por isso existe esse grande projeto na construção do GMT, por parte da USP, com o aporte da FAPESP, né, para construir, que são milhões que está indo para essa área. Mas se não fosse isso, certamente a gente estaria aí passando grandes problemas na área de astronomia também, tá? Perfeito. Aqui o Patrick Luan Pacheco Ramos faz uma outra pergunta aqui, mais técnica. Ele pergunta assim: os planetas do sistema TRAPPIST parece ter períodos muito curtos, procede? Sim. Isso afeta a probabilidade de desenvolvimento de vida? Então, Patrick, né? Então, Patrick, todos eles, como eu mostrei para vocês no slide, e eu posso voltar aqui novamente para mostrar, ó, ele está bem aqui perto. Ó, veja, vocês estão vendo aí, né? Os TRAPPIST são esses daqui, né? Vocês estão vendo aí em cima. E se vocês projetarem a distância, dá isso aqui no sistema solar, ó. Tá? De fato, eles estão muito próximos de sua estrela. Muito mesmo. O período dos planetas ao redor de TRAPPIST é da ordem de dias. Tá? De dias. Então, Patrick, de fato, muito próximo. Pode sim dificultar a possibilidade de vida, porque a estrela central que vocês estão vendo aqui é uma anã vermelha. E essas estrelas, elas estão, usualmente, pessoal, elas têm muita atividade magnética. E essa atividade magnética, se o planeta não tiver um campo magnético bem forte, um escudo bem forte, a emissão de partículas, né, carregadas pode completamente, digamos, dizimar a possibilidade de vida nesses planetas. Óbvio que a gente não sabe ainda, é a primeira vez que
a gente vê um sistema como esse, assim, para estudar em detalhes, mas, obviamente, que com o nosso, digamos, preconceito, o que a gente conhece até então, pode, sim, a priori, dificultar a formação de vida e a evolução de vida nesse planeta, mas é algo ainda que a gente tem que ir buscar e pesquisar para provar se essa percepção inicial nossa é verdadeira ou não. O Rondonélio Silva, ele pergunta se já tem algum protocolo de como se deve agir caso se encontre vida inteligente em outro planeta. E se sim, qual é que seria? Olha, eu sinceramente eu não sei se existe esse protocolo. Provavelmente quem tem esse protocolo são as forças de segurança americanas e internacionais, né, os órgãos internacionais. Mas, cara, isso é um dos grandes, assim, na minha opinião, dificuldade que a gente tem, e medo, obviamente, se um dia chega um sinal, né, ou se alguém se comunica presencialmente, né? De fato, esse protocolo é ainda, na minha opinião, ficção científica, mas em um certo momento, se isso começar a se aproximar, né? Ou seja, se a gente tiver, eu acho que todos os países têm que se conversar para poder chegar no que seria mais seguro para nós, né, nesse contato. Se existe, eu acho que existe individualmente, por exemplo, país a país, e isso está associado provavelmente às forças de segurança de cada país e de organizações internacionais. Mas eu não sei, sinceramente, a única coisa que eu vejo são filmes de ficção científica, né? Ou se o pessoal da NASA, do CET, ou se algum desses órgãos já criou algum tipo de protocolo. Eu, sinceramente, não sei. O Cláudio Barroso pergunta se o principal centro desses estudos no Nordeste é em Natal. Se um dos principais estudos do Nordeste? O centro de estudos. Se existe centro de estudo, sim. Em Natal, a gente tem como principal centro de estudo em astronomia, né, a UFRN, né? E aqui no Rio Grande do Norte, eu posso listar para vocês, tem vários outros institutos, né, os IEFs e a UERN, onde eu participo aqui como professor visitante. Então, a gente tem esses núcleos, e no Nordeste, de fato, a astronomia ela é mais antiga e, por isso, ela é mais forte na UFRN, né? Com vários pesquisadores, mas existe sim também astronomia no Nordeste com bastante força, né? Eu posso listar aí Sergipe, que tem lá dentro do departamento de física vários professores em astronomia, tem na Bahia na Feira de Santana, na Universidade Estadual de Santa Cruz também tem mestrado, inclusive. Né? Aí no IFBA, em Vitória da Conquista. Então, a gente tem muita gente trabalhando em astronomia no Nordeste, né? No Ceará, na Federal do Ceará. Então, é bastante diversificado aí. Mas um polo forte, central, e por ser antigo, né, é a UFRN. O Basílio Fernandes, ele quer fazer uma pergunta aí em áudio. Basílio, diga aí, tudo bem? Ô, Leão, tudo bom? Para escrever isso aí, acho que ficaria melhor falando no microfone. Certo. Melhor. Veja só, você fala sobre muitas assinaturas, né? São features, né, que, assim, características que são que muitas vezes buscam exatamente isso, através de caracterizar uma boa feature, né, para você buscar uma coisa no universo, né, assim, no universo dos seus dados, né, a população dos seus dados, você tem toda uma caracterização bem feita para que você consiga fazer uma busca, né? Então,
você imagina a gente olhar a Terra de fora, ou seja, teria, a partir de uma visada dessa, ou melhor, de uma observação dessa, identificar algumas outras características que a gente ainda, a partir daqui de dentro, a gente não conseguiu identificar, e eu até falo isso porque você sabe que a gente está povoando, enquanto humanidade, essa órbita da Terra com satélites, né? Tempo a gente vai ter mais de uns 40, 80, alguém fala já em 300 mil satélites. Era sobre essa condição que talvez a gente não consiga ter uma feature que consiga buscar uma possível Terra mais aproximada, já que a gente tem, já que você diz assim, a gente sabe como é que é uma característica da Terra. Isso é daqui da Terra. E de fora, a gente teria essa era bem configurada. De fora você fala de satélite, é isso? Sim, de um satélite, de uma sonda que estivesse imaginando, ou, sei lá, orbitando mais distante aí o nosso próprio sistema solar. Sim, eu acho que a gente teria outras mais características que a gente poderia, você acha, sem imagem, uma coisa que a gente poderia visto de uma missão dessa? Bem, novamente... O que a gente sabe daqui, tá bom. Não. Veja, Basílio, cortou um pouco, então eu não sei se eu vou conseguir responder a sua pergunta inteira. Você tem razão, né? O número de satélites está crescendo e isso aí pode ser um problema no futuro, mas está bem longe disso, tá? A gente tem ainda bastante espaço para observar da Terra. Mas quando a gente lança um satélite para fora da atmosfera da Terra, as medidas elas ficam bem mais precisas, tá? A gente tem como medir com mais precisão e exatidão as características de objetos de fora. Então, a pergunta que eu entendi, se eu entendi, é sim, a gente vai provavelmente medir as características dessas atmosferas, de características mais detalhadas, né, desses exoplanetas, provavelmente de satélites, tá? Obviamente que da Terra a gente vai fazer muita coisa com os grandes telescópios que vão ser lançados, mas existe uma grande expectativa para o James Webb, que é um telescópio relativamente grande, de 6,5 metros, no espaço. Esse certamente vai fazer grandes evoluções na área. Veja que, mesmo com o Hubble, boa parte, só para concluir, boa parte das determinações de atmosfera também foi feita com Hubble, né, com esses novos instrumentos que estão sendo instalados lá. Então, era isso a sua pergunta? Veja só, é justamente por isso que eu não tentei escrever, até porque teria que fazer uma revisão para que não tivesse tão... Então, imagine, eu falando. Veja só, quando a gente se arruma, se a gente tem um espelho, a gente se arruma melhor, né? Uhum. A gente olha a Terra, daqui da Terra, e de certo, bem perto, olhando para a Terra. Quando a gente lança sondas, né? A gente olha para outros, né? A gente quer olhar os outros. Mas a gente não se olha, né? Você reparou isso? Distante. Não, veja, não, a gente, boa parte do que a gente conhece da Terra, Basílio, foram feitas com instrumentos que a gente lançou no espaço. Então, por exemplo, a gente tem espectros da Terra do espaço, exatamente para poder entender o que a gente espera de um planeta com as características da Terra. Veja que as missões espaciais, as sondas, levaram e tiraram o espectro. A gente tem. E a outra forma de você medir essas distâncias? As distâncias das sondas que foram lançadas, né? As sondas, e veja que foram tiradas fotografias, foram tirados espectros e de objetos que estão fora aí da nossa atmosfera.
veja que também a gente mediu a atmosfera da Terra através dos eclipses, né? Então, foram feitos também espectros da nossa atmosfera usando os eclipses. É isso aí, então. Uhum. Então, sim, mas isso. a gente tem sim, tentado olhar para a gente primeiro para entender o que a gente quer lá fora, entendeu? Isso, então esses padrões tem essas features, tem muito dessas pesquisas já realizadas a partir dessa perspectiva. Sim, sim. Tem que ter, né? É isso. Obrigado. Tá certo. Okay. Uma última pergunta do Dave Victor. Ele pergunta aqui se existe uma distância máxima que os cientistas levam em conta, né, que as investigações levam em conta na busca por exoplanetas. Existe alguma limitação atualmente? A priori, não. A priori, não, porque o que a gente faz, basicamente, pega uma gama de estrelas muito grande, Jorge. Por isso que, quando eu mostrei lá, aqui, a distribuição, olha, veja, de planetas, né? Vocês podem ver, aqui você tem a distância do planeta com relação à Terra, do planeta descoberto com relação à Terra, com relação ao Sol. A maior parte, de fato, são descobertos próximos de nós, porque, de fato, a gente quer objetos próximos para poder fazer um estudo mais detalhado. Mas, obviamente, que uma quantidade significativa acaba sendo descoberta também um pouco distante, né, usando várias técnicas. Isso aqui é uma amostra com um viés muito grande, tá? A gente quer objetos próximos. A maior parte dos objetos do TESS atualmente são objetos brilhantes, que significam dizer objetos próximos de nós. Mas, assim, não existe um raio prioritário, né? Porque quando você faz uma imagem, você faz uma imagem de vários objetos ali, e não tem como dizer, eu quero só desse objeto, daquele ou de outro. Isso são feitos quando você faz medidas, por exemplo, de objetos específicos. Mas nesses grandes surveys, como é o Kepler, o TESS, o COROT, você acaba fazendo para muitos objetos, entendeu? E aí não tem como você limitar o raio de ação, digamos assim. Você busca os mais próximos, mas você acaba também detectando objetos mais distantes. Legal. Bom, eu passo a bola agora para o Marildo. Obrigado, Jorge. Obrigado. Rapaz. Eu agradeço. Bom, eu vou fazer uma colocação aqui em cima das coisas que a gente andou lendo ao longo do tempo com relação às questões do Prêmio Nobel, né, que foi dado aí para o Michel Mayor e para o Queloz. Mas eu sempre gosto de frisar, né? Eles ganharam o Prêmio Nobel por terem descoberto um planeta em torno de uma estrela da sequência principal, uma sequência tipo ao Sol. Mas os primeiros exoplanetas, né, não eram uma estrela tipo Sol, foram descobertos pelo Wolfson, né, e o Frey, né? E aí eu fico olhando, por vezes, vários artigos colocam, né, que Michel Mayor e o Queloz descobriram o primeiro exoplaneta. E a frase é assim mesmo, descobriram o primeiro exoplaneta. E que eu em particular, né, eu achei que era digno do Frey e o Wolfson também estarem indicados nesse Prêmio Nobel, porque foram eles que deram início à ideia de se procurar essa coisa em outros sistemas de outra natureza. Porque a pergunta que eles colocaram naquela época foi, poxa, se eu tenho planetas que estão orbitando uma estrela que já morreu, ou seja, esses planetas já circularam uma estrela normal em algum tempo, né? Por que não procurar em torno de sistemas parecidos com a Terra? E é isso que 3 anos depois, né, que leva o Michel Mayor a trabalhar nesse projeto de espectroscopia, onde a técnica não é muito distante da técnica que o Frey e o Wolfson acabaram utilizando. Então, a minha questão é nesse sentido, né? De que lamentar de não terem sido indicados também ao Prêmio Nobel o Frey e o Wolfson, né?
É que tem um detalhe também que, por uma certa tradição, né, a academia sueca, e de uma forma geral a Fundação Nobel, ela dá um prêmio para no máximo 3 pesquisadores. Isso. Tá? Nunca teve um 4º pesquisador. Exatamente. Só fazendo um ponto aí do que o Marildo colocou, não foram só 3 anos depois, né? A evolução da espectroscopia foi de longa data, né? Eles trabalharam com o Corovel e esses espectrógrafos por dezenas de anos. Então, eles aprimoraram para chegar ao ponto de detectar o primeiro planeta. Então, tem uma conquista também instrumental significativa na detecção do primeiro planeta ao redor de uma estrela da sequência principal, uma estrela viva parecida com o Sol. É óbvio que o Voltscan e Freil mereciam uma menção honrosa, né, para o prêmio Nobel. Mas é difícil você daí configurar ou caracterizar qual que deu melhor contribuição e que foi. Obviamente que é um trabalho sensacional, o trabalho deles de 1992. Bom, agora então eu vou passar a bola de volta para a Selma. Bom, eu espero que eu não seja a última a falar, se alguém ainda quiser falar, mas assim, antes que todo mundo vá saindo da sala, eu gostaria muito de agradecer a Léo, agradecer todos os presentes, principalmente os que já participaram da jornada, os outros professores, professor de Ilhéus, que estava aí, Flávio, que sempre veio da jornada, professor Silvânio, inclusive eu fiz uma pergunta para ele pelo WhatsApp, mas ele ainda não me respondeu, agora há pouco, né? Mas aí eu acho que depois ele vai me responder. Daqui a pouco. Bom, e daí a gente vai programar, assim, muito provavelmente, a gente em breve tem a outra, né? Eu espero que daqui a 15 dias, né? Na quinta-feira é esse horário. Flávio está dizendo aí, Flávio de Eunápolis, isso mesmo, né? Então, agradecer, dizer assim que eu notei que tem pouquinha gente daqui do IFPA, que eu identifiquei que é daqui mesmo, mas não tinha como concorrer. Eu acho que hoje, inclusive, a reitora ia falar de coisa mais relacionada com esse momento de volta ou não volta, como volta, se vai ser presencial e à distância. Eu acho que alguma coisa que eu já vi pelo grupo. E a live com ela, né, o bate-papo com ela, estava no mesmo horário da palestra, então eu acho que é por isso que tem, até os colegas, eu não vi nenhum dos colegas meu da física que não identifiquei, né? Então eu acho que foi mais por isso. Eu não sei se vocês estavam aí controlando, mas eu estava controlando aqui um pouco de tudo. Eu tive um pico da sala, 85 pessoas, eu acho que para ser um evento assim, que não foi divulgado com tanta antecedência, e com o número de atividades que tem, por exemplo, Campos de Brumado também, eu acho que está fazendo um seminário lá, então eu acho que foi um número bem razoável de pessoas. Eu notei, às vezes, eu acho que a internet cai um pico, talvez, de uma pessoa, porque tem, assim, 81, 85, 82, 83, volta para 84, entendeu? Então, eu dei uma olhadinha assim, e a gente ainda está aqui com em torno de 50 pessoas na sala. É isso, Léo. Obrigada, e obrigada ao Erne. Essa palestra está sendo gravada, foi Léo que abriu a sala, porque eu não tinha, como é que eu posso dizer, recursos para gravar, né, nesse Google Meet, e Léo está aí gravando. Obrigada ao Wesley, obrigada por ter seguido Léo, e obrigada mais uma vez. Viu, Léo? Sim, você disse que na próxima jornada, né? Para valer, quer estar aqui. Espero que tudo isso passe, que no próximo ano a gente já faça, e daí você vem, com certeza. Deixa eu só, e quem tiver mais perguntas, só para quem tiver mais perguntas para fazer, pode encaminhar para o Léo, né? Você tem o e-mail dele lá. Isso, então, tem lá, vocês podem. É até bom, se vocês mandarem a pergunta, eu mando, envio para vocês e coloco lá no Stories do Instagram para divulgar para todo mundo que estava aqui, tá? Essas perguntas.
E só agradecer novamente a Selma, né? É muito bacana ver o projeto de vocês aí avançando e divulgando a astronomia aí pela Bahia inteira. É um prazer enorme. Falei para você, não elimina vocês aí de me levarem novamente no próximo ano, tá? Eu quero participar mais vezes das reuniões, dos eventos que vocês organizam aí em Vitória da Conquista e nas outras cidades da Bahia. Eu, como bom baiano, adoro voltar e visitar a Bahia, tá? Então, é isso. Agradeço a todo mundo, agradeço os parabéns de todo mundo aqui, todo mundo que assistiu até agora, e espero que vocês tenham gostado sobre os exoplanetas e eu tenha mostrado para vocês que, de fato, essa é uma área que ainda vai dar muitos frutos na ciência e, provavelmente, na ciência brasileira. Espero que isso seja uma verdade, né, nos próximos anos. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado mesmo. Tá? Eu gostaria de agradecer também e só lembrar que esse vídeo ele vai ser disponibilizado no canal astronomia.ifba no YouTube. Tá legal? Tem um pessoal aqui me perguntando e eu colocarei lá os dados para entrar em contato com o Leonardo também. Tá? Falou, pessoal?